Capítulo 83. Preparativos, Parte 1. Ao ouvir tal questionamento, que beirava o absurdo, o diretor não pôde deixar de rir da ousadia de Alexander, mas ainda assim respondeu à sua pergunta e se comprometeu: se você vencer o torneio imperial deste ano, eu lhe darei o melhor da minha coleção. Um núcleo que eu mesmo guardo com muito carinho. Você não encontrará um núcleo de terceira evolução melhor que este em nenhum outro lugar, garantiu o diretor. Este núcleo em questão veio de um dragão no auge da terceira evolução que estava prestes a iniciar seu processo evolutivo. Em outras palavras, a sua energia estava no seu ápice máximo. Eu até pensei em deixá-lo evoluir, comentou o diretor. Mas a pressão que ele emanava já era da quarta evolução mesmo estando na terceira evolução. Quem sabe que tipo de aberração ele se tornaria quando evoluísse? Mas se fosse só isso ele não seria tão especial, continuou o diretor, como se não pudesse estar mais orgulhoso desse tesouro. O seu maior atrativo é ser o núcleo de um, extremamente raro, dragão espacial. Diretor, o senhor tem em mim o seu fiel representante, disse Alexander, esquecendo qualquer relutância que pudesse ter tido momentos antes. Você tem uma nova missão. Lucas. Depois de rir mais um pouco pela completa mudança de Alexander em virtude das recompensas oferecidas, o diretor explicou: para falar a verdade, é quase impossível você vencer. Como todos lutarão sem distinção, você pode cair cedo contra um peso pesado mais velho e nem mesmo receber o segundo núcleo. Se for esse o caso, o senhor pode proibir itens acima do grau de qualidade único? Perguntou Alexander. Senão eu posso acabar perdendo para uma pessoa só porque a família dela não se importou de lhe emprestar um tesouro. O torneio imperial já tem suas regras não escritas, disse o diretor enquanto ponderava. Mas não vai me custar nada transformá-las em regras escritas. Já que acertamos que serei um dos representantes, gostaria da sua permissão para entrar e sair da academia sempre que precisar treinar, disse Alexander. Nem tudo se aprende só com aulas, concordou o diretor. Um pouco de prática e experiência real lhe farão bem. Se eu puder abusar um pouco mais da sua generosidade, gostaria da sua permissão para que uma amiga minha também possa ser liberada, disse Alexander. Diretor. Tem certeza que vai treinar? Perguntou o diretor com um olhar estranho e um sorriso que não era um sorriso. Ela é uma maga de luz do estilo suporte da academia, explicou Alexander apressadamente. Ela é o meu apoio recorrente e até está ligada a mim como parte do meu grupo de aventureiros. O professor Lucas a conhece. O senhor pode lhe perguntar sobre ela, disse Alexander. Ela é responsável por me curar e prevenir acidentes graves. Essa garota realmente existe, professor, confirmou Lucas. O nome dela é Diana e ela mora com ele na resistência da academia que eu forneci para ele. Mas eu não posso confirmar nada sobre o que os dois fazem lá ou que tipo de relacionamento eles têm, acrescentou Lucas com um sorriso estranho. Carai, pensou Alexander. Diretor. Tudo bem, concordou o diretor após pensar um pouco. Já que ela é seu apoio, eu vou liberá-la também. Obrigado, disse Alexander agradecido. E aqui estão as suas transcrições. O diretor, novamente, não se surpreendeu por Alexander saber que foi ele quem autorizou a negociação com Lucas e apenas começou a ler as transcrições. Há algumas partes dissonantes, apontou o diretor após uma rápida leitura das transcrições. Naturalmente, confirmou Alexander. Como meu nível só pode ser considerado intermediário nas duas técnicas, a partir de certo ponto eu tive que manter o original e apenas ajustar os termos para aqueles que achei mais corretos, explicou Alexander. Especialmente em fluxo ascendente, pois ela é a combinação de duas técnicas menores, uma de água e outra de luz, para formar uma técnica ainda mais poderosa. O diretor já imaginava aquilo, pois há uma limitação de compreensão quando se fala de algo que ainda não foi compreendido e praticado. Ele só não esperava que Alexander já estivesse no nível intermediário daquelas técnicas. Aqui estão as técnicas avançadas que eu prometi como pagamento, disse o diretor ao colocar 2 livros antigos na frente de Alexander. Ao ver que Alexander franziu a sua testa, o diretor apenas riu. Nossa troca foi apenas por 2 técnicas avançadas.
Nunca dissemos que você poderia escolhê-las. Percebendo que foi enganado com meias palavras, e não tendo como reclamar, Alexander resignou-se com a sua posição e pegou as técnicas. Mas assim que as tocou, ele deixou de lado as reclamações e ficou muito satisfeito. Posso ir agora? Perguntou Alexander, não querendo ficar mais tempo ali. Tenho uma última pergunta, disse o diretor sério. O que seu talento faz? Porque é óbvio pela sua atuação que ele está desperto. Ele aprimora meus instintos a um nível sobre-humano, disse Alexander, escolhendo bem suas palavras. Foi assim que percebi que estava sendo seguido e consegui reverter a emboscada ao meu favor, além de também conseguir sentir vagamente a sua presença enquanto conversava com o professor Lucas. O diretor imediatamente franziu a testa ao ouvir a resposta de Alexander, já que aquele talento era novo até para ele, o que era surpreendente, pois tal talento deveria descender de uma família bem proeminente. Normalmente, os instintos de uma pessoa dependiam da capacidade inata e experiências de vida, por isso as civilizações tiveram que criar e refinar as suas técnicas para sobreviver contra as criaturas selvagens, que praticamente nascem e crescem desenvolvendo físicos e instintos muito melhores. Mas um talento como o descrito por Alexander, apesar de ter um baixo potencial destrutivo, é perfeito para sobreviver e se destacar naquele mundo imprevisível e cruel, pelo menos enquanto o seu portador não cruzar o caminho de algum louco, pois ele possui uma enorme compatibilidade com a vida social e o combate. Tendo muito o que pensar e investigar, o diretor liberou Alexander. Mas antes de sair, ele voltou-se para o diretor e, pela primeira vez desde que chegou àquele mundo, abaixou a sua cabeça. Obrigado por resolver alguns problemas para mim. Sei que sem sua interferência a minha vida fora da academia, e mais ainda fora da cidade, não seria tão tranquila. O diretor não disse nada e apenas gesticulou para que Alexander fosse embora, mas um pequeno sorriso e o olhar de satisfação que apareceram em seu rosto indicaram que ele ficou, pelo menos um pouquinho, satisfeito por Alexander ter reconhecido o que havia feito. Enquanto caminhava para sua residência, Alexander pensou que realmente não queria participar daquele torneio, mas a oferta do diretor por si só, mesmo sem o rico prêmio do torneio, era mesmo muito tentadora. Ele até poderia recusar os 2 primeiros, mas ele não poderia ignorar um núcleo tão raro quanto o último. Aquele era perfeito para os seus planos. Vencer não vai ser fácil, ponderou Alexander. Monstros de todas as partes do Império vão participar deste torneio querendo vencer. Ao perceber que teria que treinar e praticar muito, além de ganhar mais pontos de atributo livre e crescimento, Alexander começou a planejar quando e como deixaria a cidade gêmea. Perdido em pensamentos, Alexander voltou para casa sem notar. E assim que ele entrou, encontrou Ocean e Diana esperando por ele com muita comida, bebida e até um pouco de vinho, que Diana costuma evitar. Não tendo nenhuma boa razão para pararem, eles comemoraram a vitória de Alexander comendo e bebendo noite adentro. Quando finalmente pararam, eles estavam tão pesados que acabaram dormindo juntos na sala, com Alexander e Diana deitados em Ocean. Na manhã seguinte, quando Diana acordou, Alexander já estava acordado e olhando para ela. O rosto de Diana, ainda um pouco corado pelo vinho da noite anterior, ficou ainda mais vermelho e ela correu para o quarto. Como passou a ter uma agenda relativamente livre, Alexander deixou Diana tivesse o seu tempo para só então conversar. Mas após se acalmar, a própria Diana tomou a iniciativa de conversar com ele, pois, aparentemente, ela fez algumas pesquisas e descobriu que ele lhe repassava uma parcela maior em comparação com a média dos suportes. Como Alexander não queria perder tempo a desiludindo ao explicar que não era ela quem recebia muito, mas sim os outros suportes que recebiam pouco por não terem força para reivindicar o justo, eles simplesmente renegociaram uma porcentagem razoável para ambos e Diana lhe contou que até a professora dela perguntou onde ela conseguiu as técnicas que ele lhe deu, pois elas são raras e úteis a ponto de poderem salvar a vida de seu portador. Feliz por Diana progredir em direção à sua independência, mas ainda precisando consolidar e internalizar o progresso que havia feito através do sistema, assim que eles pararam de conversar, Alexander foi para sua aula teórica, onde Lucas se aprofundou em vários conceitos sobre a própria magia. Aparentemente,
O uso da magia naquele mundo não depende das suas palavras, brasões mágicos, ou mesmo círculos mágicos, embora todos eles facilitem o seu uso e aumentem sua potência. A essência da magia em si é baseada em apenas 3 fatores principais: a idealização de como sua mana vai modificar a natureza, a quantidade e qualidade da mana do usuário, e a capacidade do usuário de sentir e controlar a mana como um todo. Ou seja, se o indivíduo conseguir entender como transformar a natureza utilizando sua mana, tiver mana em quantidade e qualidade suficiente para realizar tal mudança e a capacidade de controlar todo o processo, ele poderá utilizar a magia desejada. Obviamente, quanto melhor o indivíduo compreender os conceitos de cada um desses processos, melhores e mais fortes serão as magias que ele será capaz de usar. E isso por sua vez permite que certas famílias ou linhagens tenham magias exclusivas onde qualquer vazamento pode ser facilmente descoberto e gerar diversas brigas, internas e externas, extremamente sérias. Depois daquela aula inspiradora, Alexander foi para uma masmorra internalizar os conceitos da aula e reforçar sua base através de lutas, o que acabou sendo uma ótima ideia, pois aos poucos foi ficando mais fácil para ele reconhecer como funcionava sua magia e a magia em geral.